Boa tarde, família, sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal do nosso Café com Fé, que neste tempo de quarentena temos nos disposto também nessa reunião que fazemos através das mídias digitais de refletir um pouquinho sobre alguns temas da nossa fé. Das últimas semanas víamos a importância da vida litúrgica, essa ação de graças que deseja devotar ao Senhor o melhor que nós temos. A Deus sempre o melhor. O melhor, principalmente na nossa vida, que sabe agradecer, reconhecendo os tantos benefícios, as tantas bênçãos e graças que o Senhor nos vai concedendo. Apesar das dificuldades que temos que enfrentar todos os dias, mas seguros de que o Senhor caminha ao nosso lado. Essa vivência da vida cristã, que se desdobra também nos carinhos e nos cuidados com a nossa vida litúrgica, que víamos nas últimas semanas, e do nosso coração brota essa oração de súplica, essa oração de agradecimento, essa oração que deseja viver cada vez mais na intimidade com o Senhor, seguros de que Ele nos toma pela mão no caminho da nossa vida. Fazemos hoje uma pequena pausa nesses temas que temos meditado nas últimas semanas, para hoje falar de um tema muito necessário no nosso tempo. Temos visto como nas últimas semanas a votação no Supremo Tribunal Federal, no STF, sobre a possibilidade de abrir um pouco mais a legislação do aborto, descriminalizando o aspecto, em especial, das gestações com as mulheres que já tenham contraído no passado a enfermidade do Zika vírus. Nas últimas semanas, esse foi um tema presente nas nossas orações. E hoje nós gostaríamos de refletir um pouquinho, de aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre as implicações desta votação. Aquilo que na nossa sociedade nos tem chamado a atenção, mas que na nossa vida de fé tem que também desempenhar um papel importante quando vamos desagravando no nosso coração os tantos atentados à vida que temos presenciado na nossa sociedade. Para falar um pouquinho sobre este tema, contaremos hoje com a presença da Daniele Jordão, que além de advogada, de empresária, que agora se dedica um pouco mais às suas atividades empresariais, empresas da sua família, ela é também membro constitutiva da coordenação da catequese de nossa paróquia. E hoje nós conversaremos um pouquinho sobre o tema do aborto. O tema que, repito, recorrente na nossa sociedade, volta com muita frequência às nossas discussões, principalmente da iminência sempre presente de que o STF aprove alguma diretriz que abra as portas para esse grande mal na nossa sociedade brasileira. Hoje teremos a possibilidade de conversar um pouquinho com a Daniele. Espero que das suas casas também, com o nosso café com fé no dia de hoje, possamos aproveitar a oportunidade para rezar por essas tantas almas ceifadas no seio de suas mães e pela nossa sociedade, que precisa reaprender que na dignidade do homem, na dignidade nossa, desde o princípio da nossa vida, Deus deseja falar com quanto carinho Ele nos cuida, Ele nos guarda e Ele nos espera na vida que Ele nos tem reservado junto de si no céu. Vamos, sem mais delongas, para o nosso Café com Fé de hoje. Boa tarde, Daniele, seja bem-vinda ao nosso programa semanal, se é que a gente pode chamar assim, né, do nosso Café com Fé. Hoje nós fazemos uma pausa naquilo que nós temos nos proposto a conversar nas últimas semanas sobre a nossa vivência de fé, através principalmente da nossa vida litúrgica, para falar de um tema muito importante que você já nos ajudou aqui em outras ocasiões e outras vezes, nos falando também na Semana do Nascituro, nos ajudando também a aprofundar um pouquinho a nossa compreensão sobre a dignidade humana desde a sua concepção, né? Todos nós merecemos o nosso respeito e, infelizmente, é recorrente no nosso país vermos como esse assunto, a tentativa insistente de se abrir as portas, de se alargar cada vez mais as portas da possibilidade do aborto, de descriminalizá-lo no nosso país, na nossa pátria,
isso nos pesa bastante, nos faz também dobrar os joelhos para rezar ainda mais, pedindo a Deus que nos proteja, que nos livre desse grande mal para a nossa sociedade, que é o perigo à vida dos mais inocentes, né? Aqueles que no seio das suas mães precisam ser cuidados com ainda mais esforço de nossa parte. Seja bem-vinda ao nosso Café com Fé. Não sei o que você vai tomar aí. Hoje eu tenho um pote, que aliás já está pela metade, de um biscoito muito gostoso que me entregaram no meu aniversário. Boa tarde, padre. Eu fico muito feliz em poder continuar servindo a comunidade, servindo a igreja, né? Estando aqui hoje com o senhor. Infelizmente não podemos estar no mesmo ambiente, partilhando evidentemente o café, mas estamos aqui nesse intuito de servir a igreja, né? Conversando um pouquinho sobre esse tema que, como o senhor colocou, é um tema tão importante, tão caro para todos nós, que é a questão da vida humana. Bem, o biscoitinho... Obrigada pelo convite. Não, seja sempre bem-vinda. O biscoitinho, se eu não me engano, é de polvilho. É muito saboroso. Eu já falei, é uma criança de 10 anos que faz, hein? Eu já falei que ele podia vender esse biscoito. Eu não quero parcela nenhuma no lucro, mas eu estou fazendo boa propaganda dele. Bem, infelizmente, né? Aquilo que nós já falávamos em outra ocasião. Infelizmente é um assunto recorrente, Daniele. Olha, em 2012, se eu não me equivoco, me corrija se eu estiver enganado, o assunto do aborto aos fetos anencéfalo, as crianças que tinham problemas na formação cerebral, já havia entrado em pauta no STF, e dessa vez, agora nas últimas semanas, a possibilidade do aborto naquelas gestações de uma mãe que já havia contraído o Zika vírus no passado, porque parece que inclusive esse pedido remonta a 2016 e agora só que eles estavam votando, né? É um assunto recorrente, e penso que você poderia nos ajudar a compreender um pouquinho por que o STF se preocupa tanto com esse tema, por que este tema com frequência volta a uma discussão no judiciário, já que também se trata um pouquinho, penso eu, na minha ignorância, né, que se trata de compreensão objetiva da lei, que hoje afirma que é um crime cometer o aborto, vai contrário à Constituição, que nos garante o direito à vida desde o princípio da nossa existência, que aí é a concepção. Por que o STF se preocupa tanto com isso? E por que isso é recorrente? Porque nós não podemos nunca dizer vencemos essa batalha. A batalha não está nem no meio ainda. É uma questão de estratégia. Na verdade, não é o STF que traz essa discussão à tona, mas essa discussão é levada a ele recorrentemente. Né? E por que é uma questão de estratégia? Porque quem defende essa ideia já fez a seguinte observação: se eu tento a aprovação de uma lei, né, que me permita o aborto, eu preciso passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a gente tem 513 deputados federais, 81 senadores. É lógico que eu não preciso do voto de todos, mas eu preciso de maiorias, né, e dependendo do processo legislativo que vai ser utilizado, maiorias até qualificadas. Então é muita gente para ser convencida, é muita gente envolvida na votação. Então é uma coisa muito mais complexa. E o legislativo, ele tem a sua legitimidade, né, advinda do voto popular. Então o político que está ali, ele se preocupa muito com a imagem dele de uma certa forma, porque daqui a 4 anos ele precisa se reeleger novamente. Então, utilizar o legislativo hoje para tentar se viabilizar a questão da possibilidade do aborto, ela é uma questão muito complexa. Seja porque a sociedade patrulha esse tema, porque é um tema que desperta, né? Quando se fala aborto, os ouvidos já se abrem, as pessoas já param para ver o que está acontecendo, seja pela própria complexidade do poder legislativo.
Então, o que essas pessoas que defendem essas ideias, elas observaram? Para que eu vou levar esse tema para o legislativo se eu consigo, muitas vezes, obter várias decisões por meio do judiciário, né? Então, aqui, dentro do judiciário, esses órgãos, né, essas entidades que se propõem à defesa do aborto, elas não pedem ao STF que legitime, né, que chegue ali e fale assim, faça uma legislação autorizando o aborto de uma forma geral. Não, isso eles não têm como fazer, Sim. porque dessa forma abstrata, somente o legislativo. Mas se eles vão levando recorrentemente, agora a gente está levando a questão dos anencéfalos, agora nós estamos levando a questão dos zika-vírus, e depois serão tantos outros motivos e tantas outras doenças que serão levadas, né, a fim de se legitimar o aborto dentro do judiciário, as coisas são muito mais fáceis. Por que muito mais fáceis? Porque eu tenho um acordo constitucional com 11 ministros. Então, olha o universo que eu tinha antes. 513 mais 81, agora eu passo para 11. Então, vejo que eu tenho um número muito restrito. A maior parte desses ministros já comunga desse pensamento. Se a gente for olhar, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele hoje ministro, à época da DPF 54, né, que pediu o aborto das crianças anencéfalas, e questão é trazida perante o judiciário. Então, ele é uma pessoa que comunga desse ideário, que acredita nisso, nessa questão do aborto. Então, eu tenho um universo muito menor, de 11 ministros, e um universo onde já tem ministros que têm esse posicionamento, e a legitimidade deles vem, né, respaldada num concurso público. Eles não devem satisfações, eles não têm uma preocupação para fins de eleições como o legislativo tem. E as decisões do STF são controladas por quem? Quem é que está acima do STF? Ninguém. Então, olha como que é muito mais fácil eu utilizar o judiciário para isso. Olha como é que é muito mais fácil eu entrar por esse caminho, né? E aí o STF, às vezes, assim, para dar aquela aparência de legitimidade, faz algumas audiências públicas, onde eles permitem que as pessoas falem, apresentem aquele assunto para ele, mas a gente sabe que são simplesmente audiências públicas que não têm nenhum caráter vinculativo, que a corte vai decidir da forma que bem lhe aprover. Porque de então, verdade... é uma técnica, né? De verdade, aí não tem uma preocupação com a vontade popular, ainda que não seja um tema de eleição, né? Não seja um tema que proposto a um pleito nacional, né? uma consulta popular, seria julgado, né? O Papa Bento XVI dizia muito isso, né? De que a verdade não se vincula pela maioria, a verdade ela fala por si mesma, né? Então, mas é verdade, nesse tema eles falam por si, né? Eles decidem sem uma preocupação com quem está no país constituindo a população, constituindo a nação, né? Isso, não tem esse tipo de controle, não existe isso. Então, hoje, a gente encontra na doutrina, né, vários autores questionando exatamente assim, como impor limites a essa atuação do STF, né? Como é que a gente impõe um limite a essas questões? Por quê? Porque ao longo do tempo, a forma com que o direito foi visto, a forma com que a norma é vista, ela foi sofrendo uma grande alteração. Né? Então, quando o senhor coloca assim, é muito claro, é muito transparente, que o direito à vida é importante, que ele é um valor Sim. absoluto, dentro das teorias que nós temos hoje, não é tão claro assim, né? Dentro da sistemática atual, hoje, que a gente chama de pós-positivismo, as coisas são muito confusas ali na hora de se decidir. E a interpretação da legislação hoje, ela tem um grande peso. E quem faz a interpretação final das normas? O STF. E aí se tem, né, grandes problemas com relação aos limites interpretativos e aos limites também de tratamento da integração do direito, né? Situações que são levadas a julgamento
mas às vezes não há uma norma específica que a regulamente. Então, como é que o judiciário faz essa integração? Ele pode legislar nesse caso? Então, tem muitas questões por trás dessa temática, muitas questões relativas à teoria do direito, à interpretação da norma, que fazem com que o cenário atual seja um cenário onde a gente não consegue entender muito bem as coisas, né? Que a população não consegue entender muito bem isso. Sim, mas a Constituição ela é objetiva ao dizer que todos nós temos o direito à vida e que no nosso país isso deveria ser assegurado, né? Sim, só que hoje a gente tem dentro do direito constitucional, a gente tem a teoria dos princípios, a gente tem a teoria da ponderação de princípios. Então, quando se vai para esse contexto de discussão da interpretação, geralmente se colocam dois valores em tensão, né? Então, se coloca ali o direito à vida da criança, mas também a liberdade da mãe. Se o senhor olhar muitas vezes as petições iniciais, né? A petição, por exemplo, que o Luiz Roberto Barroso fez na DPF 54, ele narrava como uma espécie de tortura você submeter uma mãe a ter uma gravidez de uma criança anencefala. E aí, quando ele começa a usar esses argumentos de retórica, que hoje, né, se pasmem, tem teorias dentro do direito que diz que não precisam nem ser lógicos, você não precisa nem produzir uma decisão lógica, ela pode ser simplesmente adequada ou razoável. Então, quando você vem com esses argumentos de retórica e você começa a fazer toda uma argumentação que vai colocando ali, né, confrontando dois princípios constitucionais, as questões não são tão fáceis de decidir. E aí, dentro da retórica, o senhor que é sacerdote, né, dentro do pensamento, às vezes, sofismático, dentro de toda a utilização, né, da argumentação, no intuito de se conseguir um objetivo final, isso não é tão objetivo. Então, quando você chega ali e você vê os julgamentos, sempre há dois direitos constitucionais e ali essa tensão, qual vai prevalecer, como é que a gente vai fazer essa acomatação desses dois valores, e aí também são utilizados argumentos retóricos, muitas vezes argumentos falaciosos, às vezes argumentos emocionais que vão retirar a discussão de um caráter da razão, da ciência, e vão levar às vezes para um aspecto emocional, né? E aí as coisas não vão ficando tão claras. Nós vivemos um tempo realmente em que a verdade objetiva pouco importa dos discursos, né? Nós vivemos um tempo em que o importante é como se apresenta, com um sentimento que chega a convencer, independente do que se afirma, né? Isso em muitos aspectos. Isso. Uma das grandes questões, né, que a gente tem hoje é exatamente a relação entre a moral e o direito. Então, a gente vem de uma história onde foi muito marcada pelo positivismo, uma história muito marcada por um direito totalmente separado, né, da moral ali. E agora nós voltamos a ter um direito marcado novamente pela moral, no pós-positivismo. Mas de que maneira essa moral, esses valores se relacionam com o direito atualmente? Porque quando a gente vai falar de uma moral, de valores objetivos, de valores certos, é preciso que haja um parâmetro, né? Então, para nós que somos cristãos, quando nós falamos de valores, de virtudes, de justiça, de honra, de moral, de tudo isso, nós estamos falando tendo como paradigma os próprios atributos de Deus. Então, todas as virtudes são atributos de Deus. Mas quando você vai para um contexto secular, para um contexto que foi totalmente, né, retirado qualquer forma de pensamento metajurídico desse meio, você não tem esse estándar, você não tem esse padrão moral. Então, logo, ele precisa ser construído. E ele precisa ser construído a partir de alguém, né? Se não se aceita argumentos metajurídicos para fins de fundamentação de uma moral objetiva, e se vai passar para um conteúdo de moral subjetiva, quem são essas pessoas que vão dizer, então, o que é a moral? Então, a gente passa a ter exatamente, às vezes, uma corte constitucional, ali as pessoas que vão ser o padrão de moralidade da humanidade.
Sim, Então se perde o referencial, né? Isso aí, aquilo que nós dizemos que é verdade, vai ser justo aquilo que nós dizemos que é justo. Por exemplo, dentro dessa visão, né, pós-positivista hoje, tem um trecho interessante, vou até me permitir ler esse trechinho, que para a gente ver como é que são as coisas hoje em dia. E diz assim: o limiar para que um determinado conteúdo possa ser aceito como direito é sintetizado na seguinte frase: o direito extremamente injusto não é direito. Olha essa frase: o direito extremamente injusto não é direito. Ele já está partindo por um pressuposto de que existem direitos injustos, né? O extremamente injusto não é direito. Sim. Então, olha só como é que as discussões filosóficas hoje, elas estão sendo colocadas de uma forma, né, que esses conceitos tão caros para nós como justiça, verdade, vão sendo relativizados ao longo do tempo, de acordo com quem tem poder para decidir o que eles são ou não. Uma vez eu ouvi que fazer direito não é necessariamente fazer justiça. Por aí, né? Fazer direito não é necessariamente fazer justiça. Então, por isso a gente vai vendo a nossa dificuldade, né, principalmente nós que temos uma moral objetiva, de compreendermos essas decisões, de compreendermos esse mundo, né, onde esses valores são tão voláteis, são tão líquidos, né, se liquefazem dessa forma. Sim, mas por trás da moral cristã que imprimiu na sociedade por tanto tempo as condutas, enfim, baseadas na nossa fé, a fé que é professada pela grande maioria da população, mas independente dela, existe uma lei natural que fala ao nosso coração, que nós também acreditamos que tenha sido inscrita por Deus no nosso coração, para que nós busquemos, quando buscamos a verdade, o bem para nossa vida, através também das decisões naturais que podemos tomar. Dizia o Papa Francisco, inclusive sobre esse assunto aqui, que o aborto não é uma questão religiosa, e muitas vezes se desqualifica o que os religiosos falam por acreditar que é uma posição subjetiva, abstrata, porque é isso que se tende na atualidade, né? Tornar a fé de tal modo pessoal, subjetiva, que ela não tem importância numa sociedade, não é verdade? Isso é um absurdo dizer isso, mas se desqualifica o discurso por acreditar que é algo religioso. Mas ao contrário, nós acreditamos e provamos que a questão da dignidade humana e o seu valor desde o princípio da vida é uma questão de lei natural, e que isso realmente, ainda que não seja uma moral à luz da fé, nós esperamos de verdade que seja uma moral objetiva na busca pela verdade do que somos, né? Com certeza. Só que não é tão simples assim quando você entra nesses contextos filosóficos, quando você entra nesse contexto hoje, principalmente dentro do judiciário. Então, você está colocando, é um valor rico a todos, sejam ateus ou sejam aqueles que creem, né? Todos nós deveríamos valorizar, todos nós deveríamos respeitar. Então, se a gente for olhar até sobre o aspecto da consciência humana, todo mundo tem uma consciência, né, lá no fundo de si, onde você sabe que aquilo é errado. Mas a gente também sabe que, de acordo com o nosso proceder, a claridade com que a gente enxerga as coisas vai cada vez mais se perdendo. Os pensamentos vão ficando muito confusos. Então, para uma pessoa que ela não busca, evidentemente, essa razão, e uma razão que hoje, por exemplo, nós que cremos sabemos que é iluminada pela fé, se você não busca isso, os pensamentos eles vão ficando obtusos, eles vão ficando escurecidos, e você já não consegue enxergar no dia a dia onde está o erro do pensamento. As ideias são colocadas de uma forma muito requintada,
e você acaba se perdendo ali dentro. Então, por exemplo, quando se votou, né, no STF a questão do descarte dos óvulos, né, fecundados, sim, que nós tínhamos ali no caso da inseminação artificial. Se você fosse, evidentemente, para uma argumentação racional, para uma argumentação científica, havia muitos trabalhos de excelente gabarito mostrando, né, que são evidentes, no sentido de que a vida começa com a concepção, de que se mostrando que aquilo ali já era um ser humano, de que a gente não poderia fazer esse descarte desses seres humanos que estão ali. Mas o que você faz? Você distrai as pessoas dessa discussão, você não vai para uma discussão racional. Você pega, como foi feito, eu me lembro disso à época, coloca ali, né, vários cadeirantes, vários deficientes físicos na frente do STF, de mãos dadas, pedindo, por favor, STF, nós queremos andar, por favor, população, nós queremos ter direito a sermos curados. E aí você chegava ali, mas cadê as pesquisas que demonstram, né, quantas pessoas são curadas por meio desse tipo de procedimento? Cadê cientificamente vamos discutir, que tem muitas questões científicas a serem discutidas. E não, as pessoas começam a ficar com medo. Elas falam, se eu não aceitar esse descarte de embriões, ou se eu não aceitar que esses embriões sejam utilizados para pesquisas, eu estou impedindo que essas pessoas tenham acesso a um tratamento. Então você vai perdendo essa capacidade de enxergar. E fala assim, peraí, essas pessoas têm direito a tratamento, todos nós sabemos. Agora, se este é o meio adequado, se matar seres humanos sim, é o meio adequado para isso, aí já é outra coisa. Então, a finalidade pode ser a melhor do mundo, mas o meio escolhido... nem todos os fins justificam os meios. Isso aí, nem todos os fins justificam os meios. Mas você vê que uma conversa racional, algo científico, é totalmente desvirtuado por um aspecto emocional. E aí começa-se a fazer toda uma campanha de marketing no sentido de que se você não aceita aquele tipo de pesquisa, na verdade você é uma pessoa horrível que está impedindo que pessoas deficientes, pessoas com limitações humanas tenham acesso à cura. E não é assim. Então veja que a forma com que você coloca os argumentos, a retórica, o jeito de apresentar, certos recursos ou desvios de pensamento vão produzindo esse tipo de decisão no sentido do que eles querem, né? No sentido de agressão à vida ali dentro. Então isso para nós parece muito objetivo, mas quando a gente chega ali e a gente vê a forma com que as discussões são colocadas, são confusas. Quando você chega nesse tipo de legislação, não se usa, ou nesse tipo de ação, não se usa muitas vezes o termo aborto. O que é isso aqui? Nós queremos o aborto de crianças anencéfalas? Não. Nós queremos a antecipação terapêutica do parto. Antecipação terapêutica. Porque aí já é uma palavra diferente para você. Você fica, tá bom, eu achei que era aborto. Né? Então vocês estão falando de antecipação terapêutica. Claro. Não tem problema. Se vai diminuindo o impacto da força da palavra, né? Isso vai desviando a atenção para outros enfoques. Isso vai causando uma certa confusão na população, né, que fica à mercê desse tipo de raciocínio e muitas vezes se põe até a favor daquela medida sem perceber que está quebrando as resistências ao aborto. Porque à medida que essas ações recorrentemente vêm ao judiciário, cada vez mais você vai conseguindo relativizar a norma, esvaziar a norma. Você vai criando tantas exceções que daqui a pouco já não tem mais uma razão de existir da norma. Então agora a gente cria uma exceção para microcefalia, daqui a pouco nós criamos uma exceção para o anencéfalo, criamos agora uma exceção em razão de uma outra doença qualquer que venha, e assim não vão faltando argumentos para que cada vez mais isso seja levado ao judiciário. E o judiciário hoje, né, ele tem sido muito questionado nessa função quase que legislativa que ele tem tido, aonde em muitas questões se considera que está acontecendo sim uma usurpação da função legislativa, uma usurpação da função executiva, né? Então hoje a gente está tendo aí uma hipertrofia do poder judiciário nesse sentido de decidindo coisas, evidentemente muitas vezes produzindo sentenças, né, acórdãos, decisões sim,
praticamente legislativas e em vários sentidos. Então, o que a gente precisa perceber aqui, as teorias do direito hoje acabam justificando essa atuação do STF, né? E levar para o STF hoje esses temas tem sido uma estratégia muito coerente pela parte deles, né? Muito fácil, eles já perceberam isso, que ficar tentando passar leis, né? A gente tem o exemplo disso até com a própria questão do casamento homoafetivo, não se teve nenhuma lei autorizando. Isso foi por meio de decisão judicial. Quando os cartórios se negavam a fazer o registro desses casamentos, o CNJ, que é um órgão judiciário, chegou ali e determinou, né, por meio de resolução, que os cartórios assim o fizessem. Então, você veja que temas importantes, temas que a maior parte da população gostaria de discutir mais profundamente, ou não gostaria de vê-los aprovados, e tal, vão sendo aprovados, e muitas vezes, né, se convence a população aí aceitando isso simplesmente com base numa conversa emocional, Sim. Uma conversa às vezes pautada simplesmente nessas questões. Você acredita que existe uma pressão externa para que esses temas sejam recorrentes na nossa discussão nacional? Sim, com certeza. A gente tem hoje muitas linhas de pensamento a que o aborto é útil, né? Seja dentro de correntes ideológicas, políticas, como o comunismo, né? Isso não obscura ninguém, é uma pauta deles, essa é uma bandeira desses movimentos. A gente tem hoje movimentos globalistas, tem muita gente que tem interesse na legalização do aborto. Então, esses temas eles vão ser recorrentes, né? E é muito importante que se vá hoje pensando em termos de sociedade, como, evidentemente, impor um limite a essa atuação do judiciário. Para quê? Para que não aconteça essa usurpação. Então, se nós somos o povo e o Congresso Nacional nos representa exatamente para a produção legislativa, nós estamos vendo ali que esses temas estão sendo decididos dentro do judiciário. Então, como é que fica isso? A gente tem até um projeto de lei hoje, o 4.754 de 2016. Esse projeto de lei hoje determina, procura, né, que seja considerado crime de responsabilidade essa atuação do STF usurpando as funções legislativas e executivas, possibilitando o impeachment desses ministros. Isso é uma tentativa de limitar essa atuação do STF hoje, porque senão esses temas vão ser esvaziados realmente, não só o tema do aborto, como muitos outros temas, às vezes que nós somos, a população contrária, vão começar a ser veiculados dentro da sociedade por meio de decisões judiciais. E a depender da forma com que essas decisões judiciais são proferidas, elas têm um efeito vinculante para todo o judiciário. Então não adianta outro juiz nenhum tentar decidir de uma forma diferente, né? Eles já ficam vinculados à decisão que o STF deu. Então tem efeitos muito significativos ali. Então vai ser recorrente. No julgamento agora, né, dessa DPF, dessa DIN 5.581, os julgamentos eles não estão entrando no mérito, eles estão negando ali com base em questões procedimentais. Então nem o mérito foi discutido. Então quer dizer que se vier a entrar novamente com essas ações, ali sanando esses eventuais vícios, o mérito ainda voltará a ser discutido pelo STF. E a exemplo do que já aconteceu na DPF 4, né, a exemplo do que já aconteceu com relação ao aborto de anencéfalos, a gente já pode ir vendo qual é o tipo de decisão que a gente pode esperar ali do STF. Sim, eu pensava aqui num dos votos que aconteceu na sexta-feira, dia 24 de abril, que um dos ministros dizia precisamente que aceitar o aborto nessa condição, né, na condição difícil da gestação, seria também uma espécie de racismo, né? Um racismo
que beira a eugenia, né? Enfim, que você vai limitando aí a vida às pessoas que você acredita que não estão colaborando com o seu plano de expansão ou de prosperidade nacional, né? Enfim, para terminarmos essa nossa conversa, enfim, está muito boa, mas também não quero atrapalhar o seu café da tarde. Quisera dizer uma coisa a mais, né? Claro, sem dúvida, precisamos rezar muito. Rezar pelo futuro do nosso país, rezar pelas consciências, rezar por aqueles que nos cercam, arregaçar as mangas, porque a implementação de uma moral que valorize, que compreenda a nossa fé e que coloque os valores cristãos acima de tudo, passa também pelo nosso compromisso com a sociedade. Então, um cristão bem consciente do seu papel no meio do mundo, ele faz grandes coisas, né? Pensemos aí nos 12 apóstolos que foram capazes de mudar o mundo, né? Quando se comprometeram de verdade com aquilo que viram na relação íntima com o Senhor. Então, além de rezar muito, que nós temos que fazer, e fazemos com frequência, mas nas últimas semanas ainda mais, quando em meio a tudo isso que temos passado no nosso país, no mundo, recentemente, ainda nos vem a notícia de que esse tema seria mais uma vez abordado. Mas além de rezar, o que nós podemos fazer hoje, né? Assim, enfim, concluímos a nossa conversa com essa pergunta, né? O que nós podemos fazer? Quais são os caminhos que nós podemos trilhar? Talvez uma insistência, uma fiscalização ou uma cobrança maior com aqueles que nós elegemos para serem nossos representantes no legislativo, para que eles coloquem também limites a isso que nós sabemos, né? O judiciário, nesse sentido, é autônomo, né? Basta que alguém queira decidir de um jeito e ninguém vai questionar a sua decisão, porque não tem ninguém superior a ele para questionar. E de nossa parte, nós, povo brasileiro, né? Pessoas que se ferem quando um irmão nosso também é ferido, né? Quando um irmão nosso corre o perigo. E concluo com um pensamento que uma vez eu escutei de um jurista que foi fazer uma palestra no nosso seminário. Ele dizia que nós vivemos hoje uma inversão de valores, né? O Estado de Direito luta pela defesa dos mais fracos diante dos mais fortes, que querem oprimi-lo. Hoje nós vemos o contrário. Hoje nós vemos que os mais fracos, os mais frágeis, aqueles que precisam da nossa proteção, estão sendo jogados ao lado, a escanteio, por conta de interesses de alguns que detêm um pouco mais de poder, né? Enfim, o que nós podemos fazer, Daniele? A primeira questão, ela é pessoal mesmo. Nós não deixarmos essas ideias irem entrando nas nossas famílias, nas nossas casas. Temos um posicionamento firme e muitas vezes quando o pensamento for se tornando obtuso, confuso, vamos nos apoiar nos ombros do magistério da igreja, que tem essa função de nos orientar, de trazer luz a esses horizontes longínquos, escuros, aonde nós às vezes pequeninos não conseguimos enxergar longe. Então vamos nos apoiar nos ombros desses gigantes. Tivemos aí Papa Ratzinger, Papa João Paulo II, homens além do seu tempo, que estão aqui exatamente para nos proteger, para nos orientar. Segundo, cobrarmos sim das nossas autoridades, cobrarmos sim do legislativo uma atuação diante disso. A função deles está sendo usurpada, eles precisam se movimentar com relação a isso, defender suas garantias institucionais. Devemos também nos manifestar, né, igual nós vimos, muitas petições mostrando ao STF a manifestação ali de nós, né, sociedade civil, mostrando que nós não estamos de acordo com essas decisões. E terceiro, se às vezes ocupamos algum cargo, alguma função que nos permite opinar, que nos permite diligenciar esses valores dentro da função que exercemos, dentro do cargo que exercemos, que o façamos, que não nos calemos. Porque é pelo silêncio exatamente muitas vezes que esses pensamentos vão crescendo. Então, que não tenhamos medo de nos manifestarmos. Nós sabemos que dentre
muitos dos nossos, há pessoas que ocupam cargos influentes, cargos aonde pode-se questionar esses valores. Então, ajamos em 3 frentes, né? Dentro das nossas casas, diligenciando as nossas famílias, diligenciando também aqueles que nós colocamos ali dentro do legislativo, exigindo uma atuação deles, e 3 também manifestando publicamente ali o nosso descontentamento, que nós não estamos a favor disso. E aí, à medida que cada fato for acontecendo, vai ser mesmo em cada ato concreto que nós vamos ter a possibilidade de discernir ali naquele momento como é que nós, evidentemente, vamos ser chamados a impedir que isso tudo aconteça. Mas começar por dentro de casa, começar não permitindo que esses pensamentos adentrem as nossas famílias. Daniele, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso pequeno Café com Fé. Enfim, hoje nós fizemos um pouquinho até mais longo do que nos propunhamos desde o princípio, né? Falava que íamos conversar em torno de 20 minutos. O tema foi tão bom e tão gostoso de poder conversar e aprender um pouquinho mais sobre esses temas que recorrentemente voltam às nossas discussões, que o tempo nos foi, né? Enfim, muitíssimo obrigado pela ajuda, não só aqui através desse vídeo, mas em tantos outros aspectos aí que recorrentemente voltamos a pedir que você contribua com a nossa pastoral familiar, a nossa catequese. Muitíssimo obrigado, que Deus recompense. Vamos agora dar a bênção a todos aqueles que nos acompanham aí das suas casas. Temos mais uma vez São João Paulo II aqui ao nosso lado, ele que junto de Paulo VI, de São Paulo VI, da Humanae Vitae, né, o Papa João Paulo II, através da sua teologia do corpo, da Familiaris Consortio, tanto a defendido a família, né, que ele possa interceder por cada um de nós, pelas nossas famílias no dia de hoje. Antes de dar a bênção, você gostaria de dizer alguma coisa a mais? Não, Padre, só agradecer pela oportunidade, né, e me colocar sempre a serviço da igreja. Isso aí, na verdade, é misericórdia de Deus para a minha vida. Então, fico muito agradecida pelo convite. Muitíssimo obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São João Paulo II e de São Paulo VI, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Daniele. Olha, não vou te oferecer o meu biscoitinho, até porque com essa impossibilidade de estarmos juntos, eu vou ter que comer o pote sozinho para não estragar. Muitíssimo obrigado. Estratégia, né, pai?